Eu não consigo me lembrar em que momento eu soube da existência de um curso de Ciências Sociais, porque não era um curso de Sociologia. Belém estava longe do circuito, né? Longe do circuito acadêmico, do circuito universitário, em outras áreas que não fossem as áreas mais consagradas, as engenharias, o direito e a medicina. Então, tudo que saía um pouco dessa área era estranho, era diferente, era novo, era desconhecido. Tanto que, quando eu fiz a opção, né, que eu disse assim, eu vou fazer Ciências Sociais, eu quero saber, eu não sei bem o que é, mas isso me diz muito mais do que essas outras áreas mais tradicionais. E foi um pouco uma decepção na família, porque a minha mãe, sobretudo a minha mãe, ela esperava que eu fizesse outra opção. Depois ela disse, ela olhou e disse assim, mas Ciências Sociais? E ficou assim pensativa, e eu me disse, vai ser isso. Eu me chamo Edna Maria Ramos de Castro, eu sou socióloga, né? Eu fico às vezes pensando como é que eu cheguei na sociologia. Bom, a intenção da minha família minha mãe era dentista e ela esperava que os primeiros filhos, pelo menos, eu era uma das primeiras que foi para a universidade, né? E ela esperava que seguisse a área das ciências biológicas, da medicina, da odontologia ou uma área da advocacia, né? Eu não tinha muito clareza do que eu ia fazer. Eu sabia que eu ia fazer uma universidade, mas ainda era um pouco nebuloso qual seria a minha vocação, qual seria meu interesse, por qual eu teria mais, digamos assim, paixão profissional. E eu acho que foi vindo. As Ciências Sociais não era conhecido em Belém, inclusive é um curso que tinha sido recém-criado na universidade, com muito pouca repercussão. E eu confesso que não foi pelo conhecimento do curso de Ciências Sociais que eu optei, mas foi eu diria que provavelmente eu cheguei pela leitura de romance. Eu tinha uma atração particular pelos romances com um enredo, né? Me lembro de livros que eu li de Aloysio de Azevedo, como Cortiço, sempre com essa trama social, ou livros do Capitães da Areia, Gabriela, que eram romances conhecidos, né, do Jorge Amado. Então, essa relação com os romances, Os Miseráveis, de Victor Hugo, então, essa relação presente nessa análise social dentro do romance, me despertava um interesse assim, particular, sem, no entanto, aparecer como uma vocação, uma vez que eu não conhecia o que eram as ciências sociais. E eu diria que talvez tenha sido muito importante a minha inserção política, porque desde bem jovem, por exemplo, ainda estava no primeiro ano ginasial, como chamavam naquela época, né? E eu já fui eleita pelos colegas como presidente digamos, da representação do meu colégio, né? Que era um colégio de freira, e que nós começamos a fazer um trabalho completamente contrário àquilo que vinha sendo feito nessa associação, publicar um jornalzinho chamado Clareira. E então despontava já uma certa liderança política e, ao mesmo tempo, interesse para entender a política conturbada dessa época no Brasil, e a vinculação ao movimento estudantil, né? E finalmente eu passei no curso de Ciências Sociais, e surpresa minha, que a cada disciplina eu realmente sentia que eu tinha feito uma boa escolha, que eu me apaixonava. Me apaixonei pelas disciplinas econômicas, pela sociologia sobretudo, pelas disciplinas de pesquisa, como fazer pesquisa, por que fazer pesquisa. Então, embora o curso, hoje, olhando assim, com todo esse distanciamento de tempo, né, veja que o curso era deficiente, era um curso iniciante num estado, numa cidade que não tinha uma tradição universitária, né? Eu me pergunto o que seria, como deveria ter sido bom eu ter feito o meu curso de graduação numa universidade mais exigente, mais focada, com bons professores na área da sociologia, na área da antropologia, mas de qualquer maneira eu acho que isso eu compensei
com mestrado, com doutorado, que eu acabei indo mais diretamente para a área da sociologia, por isso que eu me considero mais socióloga, embora eu tenha construído, tanto na minha formação quanto na minha vida profissional, um olhar interdisciplinar. Então, eu percorro um pouco da antropologia à ciência política, à sociologia e a economia também. Eu acho que são disciplinas que elas ajudam a entender o universo social, elas ajudam a você levantar questões que permitem ir de uma escala a outra. A sociologia me dá uma visão um pouco mais global das relações sociais. A antropologia permite que você desça um entendimento mais fino das relações sociais, das regras existentes na sociedade, das escolhas, da relação dessa subjetividade com o universo social, não é? E como as subjetividades elas interagem em escalas diferentes. Então, essa perspectiva, eu acho, de construção de um olhar do curso das ciências sociais, porque eu, na verdade, eu fiz ciências sociais, então isso me ajudou, desde a origem, a colocar essas disciplinas, a ver essas disciplinas numa relação de complementariedade na produção de um conhecimento. E eu acho que depois, já no doutorado, sobretudo no período de doutorado que eu fiz na França, na École de Haute Études de Sciences Sociales, em Paris, aí eu tive uma outra abertura, assim, que para mim foi fundamental na construção do meu olhar, não é? Da minha perspectiva de análise, que foi a entender a relação dessas ciências sociais, a necessária relação dessas ciências sociais com a área da psicanálise, da psicologia, e de ver como o entendimento da sociedade, das relações sociais, ela exige que você entre no campo dessa construção da racionalidade, da subjetividade dos atores sociais, da forma como eles definem suas estratégias, eles definem escolhas, não é? Então, essa para mim foi uma descoberta muito importante. Então, eu diria que já na minha vida profissional, né, como professora da Universidade Federal do Pará e no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, nós nos defrontamos, como tema principal de trabalho, com as questões relacionadas a desenvolvimento e meio ambiente. Então, outras disciplinas entram nessa discussão, porque você precisa entender um pouco a ecologia, entender as relações com disciplinas que trabalham com a natureza. Então, a perspectiva interdisciplinar, de certa forma, ela se ampliou, sem, no entanto, eu deixar de dizer que o meu trabalho é um trabalho de sociologia, ou com uma profunda relação com a antropologia, com a ciência política.